Oi, meu irmão, oi, minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Sou Jairo Silva, estou chegando com mais um Evangelho do Dia. Evangelho desse dia 14 de agosto de 2025. E o trecho que nós vamos meditar está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1, que nos diz assim: Naquele tempo, Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará conosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, hoje o Senhor vem nos ensinar quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos, os irmãos que pecam contra nós. Quantas vezes devemos perdoar aquele e aquela que tanto amamos, mas que com suas manias, seus caprichos, nos chateiam diariamente, nos incomodam. Aquele e aquelas que não falam conosco por conta de uma discussão, uma briga, uma rivalidade. Encontramos no Evangelho de hoje, encontramos uma importante lição, sobre o perdão. Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão que peca contra nós? E Pedro, na pergunta, já sugere uma resposta. Devo perdoar 7 vezes? Para sua surpresa, Jesus responde. Jesus responde que se deve perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Enfatizando que o perdão, meu irmão, minha irmã, é algo ilimitado que deve fluir do nosso coração. Em seguida, Jesus ilustra o seu ensinamento com uma parábola, a parábola do servo impiedoso, que após ser perdoado de uma grande dívida, de uma imensurável dívida por seu senhor, ao encontrar alguém que lhe devia uma dívida irrisória, o mesmo que fora perdoado de uma dívida que não tinha preço, não tem compaixão e exige o pagamento daquela quantia pequena do seu colega. Essa parábola vem destacar a hipocrisia, de não perdoar os outros, especialmente quando nós recebemos diuturnamente perdão dos nossos pecados do nosso Senhor.
destacar essa hipocrisia que muitas vezes está no nosso coração. A gente vai, busca do Senhor o perdão, né? Perdão de dívidas incalculáveis. O Senhor nos perdoa. Aí vem aquele irmão que tem uma pequena dívida conosco e nós não perdoamos. Fica atento, meu irmão, minha irmã, que ao final Jesus vai dizer que Jesus afirma que o Pai Celestial fará o mesmo conosco. Fará o mesmo com aqueles que não perdoam de coração aquele que lhe deve. Esses versículos de hoje nos chamam a refletir, minha gente, a importância de perdoarmos, de nos perdoarmos uns aos outros, com a máxima expressão do amor, com a máxima expressão da graça que recebemos de Deus. Essa passagem é um convite irrecusável de vivermos em harmonia, de promovermos o perdão, a misericórdia em nossas relações humanas. Irmãos, hoje somos chamados a sermos pacientes com aqueles que estão à nossa volta. É claro que precisamos nos opor à injustiça, e se necessário energicamente, né? Mas quero lembrar que a indignação só é saudável quando nela não há o egoísmo, nem a ira, nem a loucura. Ela só é saudável quando há o desejo em nós, o desejo reto de defender a verdade. Hoje o Senhor nos chama a sermos pacientes. E a paciência é uma virtude cristã, porque faz parte da mensagem do reino dos céus. São Paulo nos exorta a nos suportarmos uns aos outros, como vemos lá em Colossenses capítulo 3. E São Pedro vai nos recordar na sua carta que a paciência do Senhor nos dá a oportunidade de nos salvarmos. Pensemos, meu irmão, minha irmã, quando alguém nos faltar, quando alguém cometer alguma falta contra nós, pensemos logo quantas vezes Deus foi paciente, foi bom conosco. Quantas vezes Deus nos perdoou no confessionário. Foi só uma vez? Será que foi 7 vezes? Com certeza foi 70 vezes 7. Quiçá mais, quiçá muito mais do que isso. Hajamos com os irmãos da mesma forma com que age Deus conosco. Graça e paz. E até o próximo Evangelho do dia.